do Senhor Jesus seja abundante no seu coração. Amém? É uma alegria estarmos aqui. Eu disse agora há pouco no nosso tempo de oração aqui, antes de iniciarmos o culto, seja com sol, com chuva, com geada, não importa. O que importa é estar na presença de Deus, é valorizar a presença de Deus. E como é que nós valorizamos, pastor? Quando a gente tem compromisso com Ele, vem para o culto para adorá-lo e ouvir a sua palavra. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, será que dá para apagar só um pouquinho aqui para visualizar melhor? Eu sei que acho que dá para visualizar bem, mas só para a gente ir com mais nitidez. Isso, obrigado, viu? Isso, esse é o tema da nossa reflexão, baseado no livro de Atos dos Apóstolos. Abra esse texto comigo, por favor. Eu vou fazer leitura na NVI, que é a nova versão internacional, mas você pode acompanhar na sua Bíblia e na versão que você tem disponível, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos 10 ao 15. E a ênfase dessa mensagem, dá mais um enter aí, Davi, por favor. Eu quero ler junto com vocês. Desculpa, volta um pouquinho de novo no tema. Isso, nobres bereanos examinavam as escrituras. A gente vai ver quem é esses bereanos daqui a pouquinho. Dá mais um enter, filho. Obrigado. Isso. Vamos ler essas três ênfases juntos. Vamos lá. Receberam. 2. Examinavam todos os dias as escrituras. E o terceiro, cuidado com a era do fast food espiritual. Vou falar um pouquinho disso também. Amém? Atos 17. Opa, desculpa, deixa eu abrir aqui. Versos 10 ao 15. Lucas registrou assim: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. Numa outra versão, está escrito assim: receberam a mensagem com avidez. Você sabe o que é a tradução de avidez? É com grande vontade. Sabe quando você tem vontade de alguma coisa, mas você tem muita vontade daquela coisa, você é ávido por aquilo? É assim que eles receberam a palavra, irmãos. Olha só. Lembrando, desculpe interromper a leitura, que eles não tinham o Novo Testamento que nós temos hoje. Eles só tinham o Antigo. E eles receberam aqui fala com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo, para ver se o que o apóstolo Paulo estava pregando de fato era verdade, irmãos. Olha só. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Amém. Esse é o texto base da nossa reflexão.
E essa semana, irmãos, aconteceu um fato diferente. Aconteceu um fato diferente. Eu tive uma experiência muito legal, muito significativa com o Espírito Santo, porque quando eu estava pensando, primeiro que ele me deu esse tema enquanto eu caminhava, eu fazia caminhada matinal. E uma das coisas que eu mais gosto, irmãos, quando eu estou fazendo caminhada, não é o exercício físico, não, embora isso seja importante. O que eu mais gosto é que eu vou caminhando e o Espírito Santo vai falando comigo. Isso é o que eu mais gosto. Né? E essa semana eu tive duas experiências com o Espírito Santo. Essa foi a primeira. Enquanto eu fazia caminhada matinal, ele me deu esse tema. E enquanto eu estudava o tema, eu não estava nem pensando em fast food espiritual. Isso nem passou pela minha mente. E à noite, antes de deitar, o Espírito Santo falou comigo: olha, aponta esse detalhe, aponta esse fator. E ele me chamou a atenção, irmãos, para essa questão do alimento espiritual rápido. E eu vou falar um pouquinho disso para vocês e quero que vocês entendam que nós temos fast food espiritual bom, tá? Então, o bom você pode continuar se alimentando, tá? Pode continuar usufruindo. Mas aquele que é ruim, exclui do cardápio, porque vai fazer mal para você. Mas antes de chegar lá, certamente tem todo um contexto aqui. O primeiro que eu quero apontar é que o livro de Atos dos Apóstolos é cativante. É um livro cativante ao mesmo tempo fascinante, porque Lucas, ele foi um excelente escritor. Além de médico, ele foi um excelente escritor. E ele registrou aqui nesse livro, que inclusive é um livro considerado histórico, o único livro considerado histórico do Novo Testamento. Por quê? Porque narra a história do início da igreja e narra a história das missões, envolvendo os apóstolos, Paulo, Pedro, e envolvendo seus companheiros, como foi o caso de Silas e Timóteo, e outros que aparecem no livro de Atos. E Lucas, ele narra ali, ele registra aqui esses acontecimentos. E ele certamente se concentra nos acontecimentos mais significativos. E eu certamente creio, irmãos, que teve muito mais acontecimentos. Certamente, pode crer, muitas outras experiências que os apóstolos viveram, mas que não foram registrados. Mas Lucas, ele se concentra em registrar o que foi mais significativo. E isso é muito, muito legal, isso é muito bom. Ele narra isso através da vida dos apóstolos que o Senhor Jesus escolheu, formou e enviou em missão ao mundo. Aliás, logo na abertura do livro, lá no capítulo 1, dá uma olhada lá, verso 4 e 5, chama muita atenção a citação da promessa que o Senhor Jesus havia feito aos seus discípulos após a sua ressurreição. E essa promessa, Lucas já havia registrado no seu evangelho. Lucas 24, 49, bate exatamente com Atos 1, 4 e 5, porque está escrito, olha, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. Quem está dizendo aqui? Jesus. E Lucas, lá no seu evangelho, ele registra essa promessa e repete aqui no livro de Atos, quando Jesus disse, olha, não saiam de Jerusalém, esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, o batismo para o arrependimento, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Já pensou, irmãos? Você está ali reunido num grupinho da igreja, está todo mundo apavorado com medo, porque eles estão lembrando, ainda está fresco na memória dele um acontecimento que marcou a igreja naquele contexto, que foi a morte de Estevão,
que foi morto apedrejado, o primeiro mártir cristão. E depois da morte de Estevão, todo mundo fica com medo. Os cristãos se dispersam pelo mundo. Mas é nesse contexto que eles recebem essa promessa. Olha, fica em Jerusalém. Eles estavam no Monte das Oliveiras, e do Monte das Oliveiras, entre o Monte das Oliveiras, desculpa, o percurso até chegar em Jerusalém, não era um percurso tão longo, embora eles viajassem a pé. Mas eles se deslocam do Monte das Oliveiras e vão para Jerusalém, e esperam lá. E o texto diz, a gente conhece, enquanto eles esperam, enquanto eles oram, enquanto eles buscam, a promessa se cumpre. O Espírito Santo vem sobre eles, e eles são cheios, aquelas 120 pessoas que Pedro reúne ali, que estão ali com os apóstolos, são cheios do Espírito Santo, irmãos. E a partir daquela experiência, daquela promessa cumprida, eles nunca mais foram os mesmos. E o mundo daquela época nunca mais foi o mesmo, porque eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Eles mudaram, eles revolucionaram, irmãos, o mundo daquela época. E hoje, será que os cristãos têm revolucionado o mundo atual? Hashtag fica a pergunta. É uma promessa, eu coloquei aqui, sublime, incomparável. Por quê? Porque é o próprio Deus, o próprio Espírito Santo habitando em você, habitando em mim, habitando em nós e nos habilitando, Atos 1:8, a sermos testemunhas de Jesus aonde? Em todo o mundo, começando em Jerusalém, depois na Judéia, depois na Samaria e depois pelo mundo inteiro. Também é importante mencionar aqui que esse contexto que nós estudamos, o contexto do texto, desculpa, que nós lemos, que começa lá no capítulo 15, depois do Concílio de Jerusalém, faz parte de todo um contexto missionário da segunda viagem do apóstolo Paulo. Ele tem uma discussão séria com Barnabé, lembra, por causa de João Marcos, que havia abandonado eles e a missão no caminho. E Paulo, nesse momento, Barnabé quer levar João Marcos, e Paulo fala, não. Ele abandonou a gente no meio do caminho, não quero levar, e começa uma discussão entre eles séria. E Paulo, então, escolhe Silas, e eles seguem a viagem, o que é chamada segunda viagem missionária. E nessa segunda viagem missionária, irmãos, Paulo passa por vários lugares. Porque na primeira viagem missionária, vocês sabem que ele fundou algumas igrejas, por exemplo, em Filipos, em Tessalônica, em alguns lugares ali. E esses lugares eram províncias romanas, mas que também eram ocupados por judeus. Inclusive, você vê que o texto diz que tinha sinagoga nessas cidades. E o texto também diz que Paulo, ao chegar nessa cidade, onde que ele vai? Primeiro lugar que ele se dirige, onde que é? Das sinagogas. Por quê? Essa pergunta é importante. Por que Paulo, ao chegar numa cidade, ele ia direto para a sinagoga? Porque ele queria, irmãos, apresentar o evangelho ao povo da aliança. E quem é o povo da aliança? Os judeus. Então ele se desloca para as sinagogas e prega uma mensagem totalmente diferente do que eles estavam acostumados, do que eles estavam ouvindo. Na realidade, porque o Cristo crucificado para os judeus era um escândalo. E Paulo se apresenta nas sinagogas pregando justamente isso. Olha, eu vim em nome de Jesus Cristo. Eu prego sobre esse Jesus Cristo que morreu, que ressuscitou, e que é o Senhor e Salvador. Então, certamente, essa mensagem soa estranho
aos ouvidos dos judeus. Mas, enfim, Paulo, ele funda essas igrejas na primeira viagem, na segunda ele volta, porque ele quer visitar essas igrejas, e uma dessas comunidades era Bereia. Inclusive, só por título de curiosidade, essa cidade, hoje, se eu não me engano, localizada na Grécia, na atual Grécia, ainda está lá, irmãos, no mesmo lugar. Só que não é mais a Bereia, a cidade Bereia. Existe uma outra cidade da Grécia que foi construída sobre essa cidade. Mas ela permanece lá, a fundação dela ainda está no mesmo lugar. E foi uma comunidade fundada por Paulo. E ele passa então nessa segunda viagem missionária para visitar os irmãos, encorajá-los e também trazer o resultado da discussão, da conversa que houve no concílio em Jerusalém. Lembra? Se abster de comida sacrificada a ídolos, não comer carne de animais com sangue. Levítico 17, a palavra de Deus proíbe isso, e eles então batem o martelo sobre isso no concílio. E o terceiro era evitar a imoralidade sexual. Então, eles saem divulgando isso às igrejas. E isso certamente foi muito importante, porque num contexto grego, você imagina, né? A imoralidade sexual, principalmente, era muito significativa, infelizmente. E nessa segunda, ou durante essa segunda viagem missionária, certamente isso proporcionou a eles muitas experiências. Não só para Paulo, mas como para Timóteo, Silas, enfim. Incluiu perseguição, fugas, prisões, açoites, naufrágios, enfim. E por aí vai. Afinal, ele já começou a sofrer, o apóstolo Paulo, ele já começou a sofrer durante sua experiência de conversão. Atos capítulo 9, quando ele fica cego por 3 dias, sem comer e sem beber nada. E foi exatamente isso que Deus disse para Ananias. Deus chama Ananias numa visão e diz: Ananias, é o seguinte, vá, se dirija lá à casa onde está Paulo, e Ananias fica preocupado, porque acho que até com medo, irmãos, porque ele tinha ouvido da fama de Paulo, que devastava a igreja. Mas olha o que Deus disse para Ananias, Atos 9, 15 e 16. Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Irmãos, quando eu ouço isso, eu leio isso, eu fico pensando, o nosso Deus, ele não é vingativo, certo? Nós sabemos disso. Embora a vingança, a Bíblia também diz que a vingança e a retribuição pertence ao Senhor. Mas nesse exato momento, eu não acredito. Sério mesmo que Deus estava falando isso para, tipo assim, em outras palavras. Sabe aquele Deus severo e vingativo? Devastou minha igreja, né? Vou mostrar para ele. Não, eu não acredito nisso. Até porque, olha um pouquinho antes. Esse homem é meu instrumento escolhido. Deus tinha escolhido Paulo, irmãos, para propagar o evangelho no mundo da época. Mas também, certamente, com a escolha, com o chamado, com o envio, com a vocação, certamente isso envolveria o sofrimento. Aliás, o sofrimento que muitos cristãos hoje não consideram mais. E quando consideram, infelizmente, alguns consideram como uma punição de Deus. Você está sofrendo? Olha, irmão, irmã, dá uma vigiada aí, faz um check-up na sua vida. Será que não tem alguma coisa que está levando você a sofrer desse jeito? Mas o sofrimento, irmãos,
ele foi uma marca registrada durante a vida e ministério dos profetas. Olha lá para o Antigo Testamento. Ele foi uma marca registrada na vida dos apóstolos. Olha Paulo, Pedro, João e tantos outros. E foi uma marca registrada na vida do próprio Senhor Jesus. Foi rejeitado pelo seu próprio povo, povo judeu. Foi morto pelos soldados romanos, pelas autoridades romanas. E sofreu certamente. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós verificamos isso. Então, excluir da nossa realidade o sofrimento, como discípulos de Jesus, seria como alimentar uma fé fantasiosa e desprovida de fundamentos autênticos do próprio Evangelho. Porque o sofrimento, irmãos, lógico, ninguém quer sofrer. Principalmente se esse sofrimento ele perdura por um tempo considerativo. Ninguém quer. Isso é desgastante, exaustivo. Ninguém quer isso. Mas o fato é que o sofrimento, ele faz parte da realidade humana. Nem todo sofrimento, não esquece isso, é consequência de pecado. Nem todo sofrimento é consequência do pecado. Certamente, o pecado, sim, sempre deixa consequências, mas a gente não pode afirmar de maneira nenhuma que todo sofrimento é consequência de pecado. O que Jesus dizia a todos, Lucas 9:23, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Cruz é sinônimo de sofrimento. Cruz é sinônimo de sacrifício, cruz é sinônimo de vida, de esperança, certamente, mas também cruz é sinônimo de sofrimento, de renúncia. O apóstolo Paulo, eu não vou ler esse texto, mas se você quiser anotar aí, Romanos 5, 3 e 4, ele encara e apresenta o sofrimento como uma experiência necessária, olha só, necessária para o desenvolvimento de algumas virtudes. Vou citar duas que está lá no texto, depois você lê Romanos 5, 3 e 4, a paciência e a esperança. Agora eu pergunto para vocês, é fácil, irmãos? É por isso que é um desenvolvimento. É um processo. Eu não estou sofrendo hoje alguma questão de saúde física ou outra questão. Mas a minha esposa está, vocês sabem disso. E ao acompanhá-la todos os dias, irmãos, como é duro. É fácil você desenvolver paciência e esperança no meio do sofrimento? Não é fácil. É fácil você ver a pessoa que você ama sofrer de dor todos os dias, sabendo que o que está ao seu alcance você tem feito, o que passa dali é só uma intervenção divina. Não é fácil, irmãos. Mas o que o apóstolo Paulo nos apresenta, e olha que ele teve autoridade para isso, hein? Ele sofreu, de fato, a palavra de Deus se cumpriu na vida dele. Quando Deus disse, olha, eu mostrarei eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Ele sofreu, irmãos. E ele chega numa certa altura da vida e diz, olha, o sofrimento é uma experiência necessária nesse processo de toda uma vida para desenvolver algumas virtudes. Uma delas é a paciência, a esperança, a perseverança. É um exercício que certamente todos nós contamos, especialmente com a graça de Deus. Amém. Feito a introdução, quero chamar a sua atenção agora para a questão do fast food. Você já sofreu alguma indigestão alimentar? Quem já sofreu aqui? Dá só um sinal com a mão. Indigestão alimentar. Fala a verdade, é horrível, né? A gente fica com o estômago pesado, embrulhado.
A gente usa essa expressão, estômago embrulhado. Né? Parece que o estômago vai dobrando, embrulhando, o negócio vira um bolo. Enfim, é horrível. E dentre as causas mais comuns, a principal, sabe qual que é? Comer rápido demais, sem mastigar direito os alimentos. Quando eu fiz faculdade de biologia, e nós tivemos uma disciplina chamada Fisiologia Humana. Irmãos, que legal, que top. Você vê como cada nervo, músculo, cada célula do nosso corpo, ela é interligada, ela tem uma função. Gente, o nosso Deus é demais. Ele é impressionante. E nessa disciplina eu aprendi que a digestão, ela começa, sabe por onde? Começa na boca, com a nossa saliva. Nós produzimos, aliás, em média, 2 litros de saliva por dia. É saliva, hein? E essa saliva é responsável por iniciar o processo de digestão ainda na boca. Então, quando a gente come rápido demais, sem mastigar direito o alimento, cuidado, pode dar indigestão. Aí a gente corre e toma eno. O sal de fruta. Corre e toma o sal de fruta. Eu quero fazer aqui uma analogia entre a indigestão alimentar física para chamar a sua atenção para o ponto que o Espírito Santo me chamou a atenção. Nós precisamos tomar cuidado para evitar uma indigestão causada por ensinos distorcidos das Escrituras. E eu também, irmãos, quero instruí-los sobre a importância de conhecer as Escrituras para responder a qualquer pessoa que pedir razão da fé, da esperança que há em nós. O texto que a gente leu, volta lá para o texto, por favor. Ele atesta 2 características importantes daquela pequena comunidade ali em Bereia. Um pequeno povoado de uma província romana, mas que estava ali. E eles tinham 2 características. A primeira, eles receberam a mensagem com grande avidez, com grande interesse. Quando você vem para o culto para ouvir a voz de Deus revelada na palavra, qual que é o desejo do seu coração? Como é que você vem? Você vem ansioso? Você vem com grande interesse? Você vem ávido? Você vem faminto? E a segunda característica, eles examinavam todos os dias as Escrituras. E olha que Paulo teve que correr de lá, hein? Porque os crentes, os judeus de Tessalônica, quando descobriram que ele saiu de Tessalônica e foi para Bereia, e lá ele estava pregando Jesus Cristo, a turma saiu de Tessalônica e correu para Bereia. Fizeram um auê. E Paulo teve que sair. Silas e Timóteo ficaram, pois se encontraram com ele lá em Corinto. Mas Paulo teve que, se mandar. Senão acho que a turma ia prender ele. Mas eles examinavam todos os dias as Escrituras. Para quê? Para ver se tudo era assim mesmo. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui, me permita, para dizer uma coisa importante para vocês. Tudo que vocês ouvem aqui, no púlpito que eu dirijo, que eu comunico a vocês, seria muito interessante. Seria muito produtivo, muito significativo você examinar durante a semana. Vou voltar só um pouquinho na semana passada, o que aconteceu a semana passada, para fazer um exercício. Quantos lembram que estavam aqui? Lógico, né? Quem não estava e depois não acompanhou a mensagem pelo YouTube não vai saber. Mas quantos estavam aqui a semana passada e se lembram os 3 aspectos que foi abordado na mensagem? Quem se lembra? Primeiro, Desculpa aí. Deixa eu voltar. Deixa eu facilitar um pouco mais. Deixa eu facilitar um pouquinho mais. Vamos voltar para o tema. Qual foi o tema pregado?
Esse exercício eu sei, pega a gente. Desculpa aí. Mas a minha, mas a minha intenção não é constranger ninguém, tá? Compreendendo o tempo que vivemos. Os três aspectos, pastor, aí complica. Aí complicou. Mas, irmãos, seria muito significativo. Aliás, é nossa responsabilidade. E a gente está aprendendo isso hoje com os bereanos. Voltar para casa e durante a semana examinar as escrituras. Será que o pastor Fábio pregou é assim mesmo? Está nas escrituras? Será que aquele pastor que eu sigo no Instagram, no YouTube, será que o alimento que eu busco, que ele está oferecendo ali, o fast food, né, comida rápida, pronta, será que essa comida, esse alimento, é exatamente isso que as escrituras ensinam? Nós precisamos, irmãos, criar esse hábito, e isso é uma disciplina que nos conduz a um hábito e que nos conduz ao prazer de estudar as escrituras todos os dias. Às vezes a gente quer pular as etapas, né, da disciplina, a gente quer ir para o hábito. É possível, pastor? Ó, não é possível. Se você não for disciplinado, primeira etapa, dificilmente você passará para a segunda, que é o hábito. E se não passar pela primeira e pela segunda, dificilmente será um prazer estudar as escrituras. E foi exatamente nesse ponto, interessante que nessa linha de ensino bíblico, o Espírito Santo chamou minha atenção. E ele disse, Fábio, diga para a minha igreja, cuidado, para tomar cuidado com o fast food espiritual. Porque é uma questão que tem se disseminado com muita facilidade. E, inclusive, irmãos, pode se tornar um perigo para a igreja. Em termos físicos, nesse gênero alimentício, o que se enquadra no fast food? Basicamente, são alimentos pré-preparados. Por exemplo, o que eu anotei? E servidos com rapidez. Hoje o negócio está tão avançado que a gente escolhe comida pela internet. Escolhe, dá um enter, demora 15 minutinhos, o cara está apertando a campainha na sua casa, chegou a comida. Lanche, pizza, batata frita. Fala a verdade, irmãos. Essas coisas é gostosa, não é? Agora, em termos de ensino bíblico, trata-se do quê? De diversos conteúdos disponibilizados, principalmente na internet. E que podem ser, sim, danosos e prejudiciais se nós engolirmos tudo sem processar com devido cuidado. Atenção, não esqueça disso. Tudo que ouvimos, lemos e recebemos precisa passar pelo crivo das escrituras. Olha para a pessoa que está do seu lado, ajuda o pastor a pregar. Fala assim para ele, meu irmão, ou minha irmã, né? Tudo que você ouve, tudo que você lê, recebe, precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. Você sabe o que é um crivo? Eu não trouxe o desenho, a imagem do crivo, mas é uma peneira de arame. Os buraquinhos dela, irmãos, é bem miudinho. Só passa os grãos mais miúdos, ou pedras, né? Só passa os grãos de semente ou de pedra, os mais miúdos. O restante é retido na peneira. E nós precisamos criar esse hábito de tudo que ouvimos, lemos, recebemos, passar pelo crivo das escrituras. Sabe qual que é um dos problemas do fast food espiritual?
é que a facilidade de obter comida pronta, pastor, então o senhor está dizendo que eu não devo ver um vídeo de um pastor que eu sei que é bíblico? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo e o alerta que o Espírito Santo me trouxe é tomar cuidado com o que é oferecido, principalmente na internet. Mas o problema do fast food espiritual, irmãos, é que a facilidade de obter comida pronta e rápida, ela nos conduz a dois atalhos perigosos. Sutil, às vezes a gente não percebe. A gente vai comendo, vai comendo, vai comendo e não percebe. Qual é o primeiro? Desestimular a busca por alimento sólido. Quando a gente tem comida rápida, pronta e rápida à disposição, para que eu vou preparar? Não é? Para que eu vou ter o trabalho, o esforço, a disciplina, a dedicação de trabalhar? Está pronto, pastor. Já está pré-mastigado, é só engolir. Mas cuidado, irmãos, porque isso nos desestimula a busca por alimento sólido. E, consequentemente, isso estimula, sabe o quê? A falta de apetite espiritual. Ué, se eu tenho pronto, rápido, para que eu vou preparar? E o segundo perigo é a ingestão de alimentos de má procedência, ou seja, alimento contaminado. E eu admiro esses bereanos, hein? Fala que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Será que a turma de Tessalônica não examinava as escrituras? Possivelmente não, irmãos. Provavelmente não. Porque senão Lucas tinha feito o apontamento, com certeza. Possivelmente não. Mas os bereanos examinavam. Paulo aparecia na sinagoga, junto com Silas, anunciava Cristo, anunciava o Evangelho. E eu fico tentando imaginar, né? Acabava o ensino bíblico na sinagoga, lembrando que essa sinagoga não era só composta de judeus, mas de gregos também. E eu imagino Paulo virando as costas e indo embora, a turma, abre aí, vai nas escrituras. Vamos atestar se o que esse homem está falando é verdade. Outra coisa que o Espírito Santo me chamou a atenção, eu achei isso assim de uma riqueza imensa. Quem está acostumado com comida pronta, dificilmente se esforçará para obter o seu próprio alimento. Dificilmente. Mas, irmãos, ou porém, se nós quisermos crescer, nos desenvolver de maneira saudável, ganhar musculatura espiritual robusta, nós precisamos nos alimentar bem. Nós precisamos, irmãos, ir para as Escrituras. Nós precisamos estudar as Escrituras. O caminho do crescimento saudável é árduo e exige disciplina, esforço e dedicação. Você está disposto a isso? E não tem a ver só com questão de disposição, né? Tem a ver com questão de responsabilidade. Isso é princípio bíblico. Observa aí uma advertência que o autor da Epístola aos Hebreus, abre comigo, esse eu quero fazer leitura, Hebreus 5, 11 ao 14. Observa com atenção a advertência que o autor faz para aquela comunidade de cristãos que, embora tivessem bons líderes, ainda eram crianças em relação ao conhecimento bíblico. Olha o que ele escreve, Hebreus 5, 11 ao 14. Quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Olha só. Embora a essa altura já devessem ser mestres. Olha, irmãos.
Que advertência, hein? Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para quem? É para os adultos, os quais, pelo exercício, grifa de rosa-choque ou de verde-limão, essa palavra na sua Bíblia. Mas o exercício, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Sabe, irmãos, uma coisa interessante que eu fico pensando e ao mesmo tempo triste, eu penso que muitos dos tropeços do povo de Deus têm uma causa principal. Sabe qual é? Falta de conhecimento das Escrituras. Se ainda hoje tem crente ouvindo, lendo horóscopo, sabe por quê, irmãos? Porque são crianças. E outras coisas, né? Que eu tenho até vergonha, não vou nem citar, senão a turma no YouTube vai se escandalizar depois. Sabe por quê? Falta de conhecimento das Escrituras. O apóstolo Paulo, de novo, ei, Paulo, agora, irmãos, ele encorajou a igreja de Corinto e as outras que ele fundou, junto com os seus companheiros de ministério. Mas a igreja de Corinto, nesse momento, ele dá um puxão de orelha na igreja, e eu vou falar, deve ter doído, hein? Mas foi pro bem deles, irmãos. Paulo torce o pé da orelha deles. E olha o que ele diz, 1 Coríntios 3, abre lá, esse texto também vale a pena ler. 1 Coríntios 3, 1 ao 4. Ele dá um puxão de orelha. Igreja que ele havia fundado, o texto diz, se você for estudar, eu não vou entrar aqui porque não dá tempo. Mas na carta aos Coríntios registra que não faltava nenhum dom naquela igreja. Era uma igreja repleta de dons do Espírito Santo. Mas Paulo, dá um puxão de orelha. Olha o que ele diz, 1 Coríntios 3, 1 ao 4. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Vou resumir o contexto, depois você estuda na sua casa. Tinha divisão na igreja, irmãos. Tinha grupinhos formados. Um grupo era de Paulo. Outro era de Apolo. Outro de Pedro e outros de Jesus. E eu vou falar para você, hein? Deixa eu confessar uma coisa aqui. Se eu tivesse nessa igreja, eu ia ter um grupo favorito. Eu ia migrar, puxa, eu ia migrar e não ia sair desse grupinho nunca. Sabe qual é? O grupo de Jesus. E depois, irmão, se você seguir o texto, Paulo levanta outra questão relevante. Ele diz: acaso Cristo está dividido? Irmãos, vocês estão agindo como carnais, como mundanos. Em outras palavras, deixa disso. Isso não pode existir entre nós. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo não pode estar dividido. Amém? E eu quero concluir, irmãos, dizendo que nós devemos evitar o perigo do fast food ruim, entre aspas, ruim,
porque tem um fast food bom. E evitar também uma dieta que pode causar mal a nós. Sabe qual é essa dieta? Tem dieta, irmãos, por incrível que pareça. Faz mal. O profeta Oséias dá a resposta. Na verdade, a resposta vem diretamente de Deus, através do profeta Oséias. Abre lá comigo, Oséias 4, 1 e 6. Do 1 você pula para o 6, tá? Olha o que a palavra de Deus diz. Oséias capítulo 4, verso 1 e depois 6. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor. Porque o Senhor, presta atenção, tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram da terra, como também o conhecimento de Deus. Conhecer a Deus é uma coisa, conhecer de Deus é outra. A gente não pode confundir, embora ambas se complementam. Agora, olha lá o 6. O meu povo foi destruído por falta do quê? O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Olha que palavra de Deus, irmãos. O que Deus está dizendo claramente para o povo da aliança, o povo que ele havia escolhido? Olha, vocês, primeiro que a fidelidade e o amor desapareceram dessa terra. E vocês foram destruídos por falta de conhecimento. Deus estava dizendo, vocês rejeitaram o conhecimento. E quando nós rejeitamos o conhecimento, irmãos, nós estamos rejeitando a Deus. O Senhor Jesus, no Novo Testamento, ele disse para os fariseus uma vez: olha, as Escrituras testificam de mim. E vocês pecam, erram e não conhecer o poder de Deus. Errais e não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, quando nós rejeitamos o conhecimento de Deus, nós estamos rejeitando o próprio Deus. Irmãos, isso é muito sério. E esses dias eu ouvi uma mensagem de um pastor que eu acompanho, pastor Luciano Subirá. Ele estava dizendo uma coisa interessante. Ele disse, olha, a juventude de hoje conhece todos os heróis da Marvel. Mas será que eles conhecem as Escrituras como eles deveriam? Nós vivemos uma geração, irmãos, de cristãos, sinto em dizer isso, estão se contentando com fast food espiritual. Nós vivemos uma geração de cristãos que se alimentam, irmãos, de uma mensagem de 6 a 10 minutos. Um conteúdo de 6, pastor, mas tem conteúdo de 10 minutos que tem muita coisa. Sim, esse é o fast food bom. Continua se alimentando dele. Porém, não se esqueça que essa não é a sua alimentação principal. Isso é um aperitivo durante a semana. A sua alimentação espiritual, querido e querida, é examinar as Escrituras, é olhar as Escrituras, é ler as Escrituras, é estudar as Escrituras todos os dias. Não tem jeito, irmãos. Não existe crescimento sem uma boa alimentação. Não existe desenvolvimento espiritual, musculatura espiritual robusta, se nós não processamos, se nós não preparamos o alimento no dia a dia. A ignorância bíblica, o texto está dizendo claramente, ela nos destrói. A ignorância bíblica nos torna vulneráveis diante das astúcias dos homens que induzem ao erro. E Paulo vai suplicar
para os cristãos em Éfeso, ele aponta essa súplica, aponta para essa direção. Depois você pode ler na sua casa. Não, vou ler aqui rapidinho. São só 2 versículos. Abre lá comigo Efésios 4, 14 e 15. Olha o que Paulo escreve. Olha a súplica, irmãos, que ele faz para os cristãos em Éfeso. Efésios 4, 14 e 15. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas e nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. O conhecimento bíblico é responsabilidade de todo cristão. A unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus resultará em maturidade. E olha que o nível que Paulo coloca aqui é altíssimo, hein? Qual é o nível? A plenitude de quem? A estatura do varão perfeito. Quem é? Cristo Jesus. A plenitude de Cristo. E eu fecho dizendo que para você uma palavra pastoral de encorajamento. Não se contente, ou muito menos se satisfaça com fast food. Pastor, é um aperitivinho durante a semana. Fonte saudável, fonte bíblica. Fica tranquilo, pastor. Eu tenho maturidade. Ok, é um aperitivo, mas não é a sua refeição principal. Não se contente com fast food, irmão. Se esforce. Se esforça. Procura processar e degustar um alimento sólido. Pastor, estou bebendo leite ainda. Se você é um recém-nascido espiritual, ainda é o leite mesmo. Mas se você já é adulto, querido, e devia ter abandonado o leite faz tempo, não abandonou, é hora de avançar para um alimento mais sólido, rico em nutrientes e que contribuirá para o seu crescimento espiritual. E eu fecho com uma recomendação que Paulo deixou para Timóteo, lá em 2 Timóteo 3, 14 e 15, ele diz, olha, quanto a você, meu filho, olha só, irmãos, interessante que Paulo escreve carta a Timóteo no fim da vida. 2 cartas ele escreve para Timóteo no final da vida. E sabe com o que ele estava preocupado? Com o bom desenvolvimento de Timóteo. Olha o que ele escreve. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Olha a fonte. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E por fim, nós precisamos compreender, irmãos, outro aspecto importante dessa realidade. Qual é? É estarmos preparados para responder àqueles que pedirem a razão da nossa esperança. Você já debateu com ateu? Sabe que ateu, no fundo, não é ateu, né? Ateu, numa definição simples, mais básica e comum, é alguém que não acredita em Deus. Ué, ele não acredita em alguma coisa, no caso Deus. Então, na realidade, ele não é um ateu. Mas quando Paulo sai de Bereia, sabe para onde que ele vai? Não saiu porque ele quis. A turma correu com ele de lá. Mas quando ele sai de Bereia, ele vai para Atenas. Sabe o que representava Atenas naquele tempo? O berço da filosofia. E o texto diz, Atos, você vai ler a sequência lá do capítulo 17, você vai ver isso. Ele sai de Bereia, vai para Atenas,
E ali em Atenas, berço da filosofia grega, ele foi capaz, irmãos, de discutir com os filósofos epicureus e estoicos. Aliás, tinha divergência entre essas próprias classes de filósofos. Uns acreditavam numa coisa, outros acreditavam em outras. E Paulo discursa, ele discute, ele dialoga com esses filósofos. E sabe qual o recurso que ele usa? O recurso da contextualização. O que é isso, pastor? Ele usa os próprios ídolos daquele povo. Atenas, quando Paulo entrou lá, o texto fala que ele ficou horrorizado. Virava para a esquerda, era de ídolo, imagem. Virava para outra, andava pela cidade, onde cada quarteirão tinha imagem. E o que ele faz? Ele usa próprios ídolos dos gregos para anunciar o evangelho. Discute com eles nas sinagogas. Apresenta o evangelho, debate com eles. Sabe por quê, irmãos? Porque ele estava preparado. O argumento que Paulo usava não era certamente argumentos humanos, era fundamento escriturístico. Eram as escrituras. E nós hoje? Eu vou deixar essa reflexão para todos nós e para aqueles que vão acompanhar a mensagem no YouTube. E nós hoje estamos preparados para responder a esse mundo pluralista que nós vivemos? Um mundo religiosamente pluralista. O que significa isso, pastor? Significa que cada pessoa acredita em alguma coisa. Não são todos que creem num Deus absoluto, soberano, criador dos céus e da terra. Acreditam em tantas outras coisas. E nós estamos preparados, irmãos, para responder a esse mundo pluralista. Feche os seus olhos por um instante. Eu sei de uma coisa, quando nós ouvimos a voz de Deus por meio da palavra dele, da pregação, cabe a nós processar, cabe a nós fazer, não só aqui e agora, porque o tempo é ligeiro, mas ao voltar para casa durante a semana, cabe a todos nós, irmãos, uma reflexão saudável, uma avaliação saudável de como está a sua vida. Qual etapa da fé cristã você está hoje? Você é um recém-nascido, espiritualmente falando. Você já é um jovem ou você já é um adulto na fé? Que tipo de alimento para cada etapa dessa vida você está ingerindo? Cabe a nós, irmãos, olharmos para dentro de nós mesmos e rogar a graça, a ajuda do Espírito Santo para mostrar para nós aquilo que está em descompasso com Deus, com o seu propósito para nós, em descompasso com as responsabilidades que todo discípulo de Jesus tem. E um deles certamente é se alimentar das Escrituras, é examinar as Escrituras todos os dias. E a partir disso, então, nos posicionarmos. Ore a Deus por um instante. Se apresente a Ele. Senhor, obrigado por essa noite tão especial. Te louvamos, te adoramos, entregamos no seu altar, na sua presença, os nossos dízimos e ofertas. Recebemos a sua palavra que alimenta, é o pão diário, é o alimento espiritual que alimenta o nosso espírito, que nos ensina, que nos instrui, que nos exorta, que nos chama a atenção, que puxa a nossa orelha e que nos confronta.
E certamente o que cabe a cada um de nós é processar tudo isso, é voltar para casa, avaliar, reavaliar a nossa vida, a nossa postura cristã, reavaliar o nosso cardápio espiritual, o que nós temos ingerido. Temos vivido, temos nos contentado, nos satisfeito com fast food? Ou somos de fato como os bereanos, nobres bereanos, que examinavam as Escrituras todos os dias para ver se era exatamente assim? Precisamos evitar a dieta da ignorância, Senhor, porque certamente, como a tua palavra aponta, a ignorância nos destrói. E a sua palavra também é clara e diz que quando rejeitamos o conhecimento do Senhor, estamos rejeitando a ti e que o Senhor também nos rejeita. Nós não queremos, certamente não queremos que isso aconteça conosco. Pelo contrário, queremos ser nobres como os bereanos, examinar as Escrituras todos os dias, nos alimentar, saber, ter a consciência que exige sim um alimento mais nutritivo, mais bem processado, exige certamente sim esforço, trabalho, dedicação para preparar. Mas é esse alimento saudável, muito bem processado, que uma vez bem degustado, cooperará, contribuirá para o nosso crescimento, desenvolvimento e maturidade espiritual. Eu oro para que isso aconteça na minha vida a cada dia e oro para que isso aconteça na vida da sua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado você que depois vai nos acompanhar pelo canal do YouTube. Espero que você seja abençoado por essa mensagem e ministrados por Deus. Deus te abençoe.